E enfim, eu quero testar esse negócio de gamificação da rotina para poder ver se eu consigo, tornar atividades que são chatas para o meu cérebro viciado em dopamina, em atividades mais prazerosas, porque vai estar atrelado ali um bônus ou uma pontuação. Eu fazia isso quando eu estava na faculdade, né, eu tinha um material para poder estudar e eu nem sabia que eu estava lidando com o meu TDAH e eu também não sabia que um termo para isso era gamificação, mas eu me dava presentes, digamos assim, bonificação mesmo, no sentido de, eh, retribuição, meu Deus, tem uma palavra para isso, eu tô ruim de palavra hoje, domingo, né, meu cérebro tá tipo, não quero pensar. O que que eu fazia na faculdade? Eu pegava o livro para poder ler, e aí eu fazia, se eu estudar 3 páginas desse texto, ou se eu chegar até o final desse capítulo, eu ganho premiação, é uma ótima palavra, obrigada. E então eu vou poder comer um chocolate, eu vou fazer sei lá o quê. E aí tinha também a outra premiação, que era tipo, se eu tirar uma média acima de 8 nessa matéria, eu posso comprar um livro para poder ler, tipo livro romance, né, não um livro acadêmico. E aí assim eu ia me premiando por conseguir fazer o básico. E eu nunca tinha falado pra ninguém sobre isso, até eu conversar com a minha terapeuta recentemente, porque eu achava idiota que eu precisasse, ficar me estimulando dessa forma para poder conseguir fazer coisas que eu via os outros fazendo de forma tão fácil, sabe? E tá muito relacionado a esse negócio de você, pessoa com TDAH, ficar ouvindo que você é preguiçoso ou que você não tem vontade ou habilidade de fazer as coisas, quando na verdade você tem uma limitação ali no cérebro mesmo, sabe? De uma estagnação mesmo para poder conseguir fazer as coisas. E não tá, isso não tá. Eu descobri que isso não tá nem um pouco relacionado à minha inteligência, por exemplo. Eu fiquei tanto tempo achando que eu era burra porque eu não conseguia sentar para poder estudar química inorgânica, que talvez é um dos meus maiores traumas da escola, e eu achava que eu era burra porque eu não conseguia entender aquilo. Quando na verdade eu não estava conseguindo me concentrar para poder estudar, ou porque existia outra forma de estudar aquilo que eu ainda não, que funcionava para os outros e não funcionava para mim. E não é nada disso, sabe, tipo, dentre os testes que a neuropsicóloga fez, porque quando você é diagnosticado com neurodivergência, você precisa ser atendido por neuropsicólogo, é um processo que demora aí de 4, 5 meses até 1 ano, às vezes, dependendo do profissional, da quantidade de testes que ele vai querer aplicar, e do próprio desenvolvimento do paciente mesmo, porque eu fazia cerca de entre 3 e 5 testes por dia, mas tem gente que às vezes vai lá e faz um teste só, e aí já fica mentalmente cansado e beleza, tudo tá tudo bem, próxima sessão faz mais. Eu fiz isso para tentar voltar a praticar exercícios físicos. Meu fone tinha quebrado e eu comprei um novo e me comprometi a voltar aos exercícios quando o fone chegasse. E eu realmente voltei, mas já tô tendo dificuldade de novo em manter. Então, quero muito encaixar exercícios físicos na minha rotina, porque isso também auxilia o TDAH, né? E a depressão que eu também tenho, provavelmente decorrente de um TDAH tardiamente diagnosticado. E, tipo, eu ficava achando que eu era burra, porque eu não conseguia é, estudar certas matérias na escola. E, não é nada disso, sabe? Dentre os testes que eu fiz lá com a neuropsicóloga, era isso que eu tava falando, eu fiz teste de QI também, e eu descobri que, na verdade, eu sou super dotada. E, tipo, pelo nível do meu QI, né? O meu QI, se eu não me engano, deu 121. E poderia ter dado mais alto, na verdade, se a minha memória fosse um pouco melhor.
E foi até uma coisa que a gente conversou nos atendimentos, porque eu falei pra ela, caramba, eu sinto que antigamente a minha memória era muito melhor. Muito melhor. E ela piorou muito nos últimos anos, principalmente, talvez, essa é a minha suspeita, não quero dizer que seja verdade. Eu tive Covid 3 vezes, de 2021 pra cá. Uma vez por ano, praticamente. E 2020 pra cá, né? E dizem que a Covid, ela também afeta a memória, né? Há estudos a respeito, mas ainda não há fatos científicos comprovando isso. Então, como eu preciso refazer a avaliação neuropsicológica a cada 2 anos, eu provavelmente vou fazer o teste de QI de novo e se a minha memória tiver melhorado, isso com certeza vai impactar no resultado do meu QI, por exemplo. E mais um fato é que dentre as minhas condições, os meus diagnósticos, tá ali o fato de que eu sou superdotada. Tipo, eu sou inteligente acima da média do brasileiro. E o brasileiro comum, a média dos brasileiros é de 88, se eu não me engano. Acessou 2. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Estou falando da vida. E eu tô no 121, né? Que, tipo, tá acima da média. E aí eu fiquei me sentindo a minha vida toda achando que eu era burra, que eu era incapaz, porque eu não conseguia encontrar formas de estudar que suprissem a minha necessidade neurológica, sabe? É muito doido isso. Pois é, a gente sempre passa por isso no colégio, né? Eu não conseguia estudar nada de humanas. Minha tia era professora de história. Ela tentava me ajudar, mas quando eu ia ler os livros, eu ficava lendo o mesmo parágrafo trocentas vezes porque eu esquecia o que eu tinha lido exatamente. E aí era por isso que eu me premiava com chocolate. Porque se eu prestasse atenção no que eu estava lendo, se eu conseguisse, tipo, terminar aquele parágrafo e mentalmente fazer um resumo ou rememorar as informações daquele parágrafo, eu podia ganhar um chocolate. E aí, eu fui observando durante a faculdade que esse lance de me premiar com coisas funcionava para poder melhorar os meus resultados na faculdade. Então, tipo, as matérias que eu me interessava, que eu achava legal, porque você entra na faculdade achando que você vai gostar de todas as matérias, né? Mas não, tem matérias que você não vai gostar. E aí, as matérias que eu gostava, eu às vezes nem pegava muito livro para poder estudar, eu só ficava ali naquele debate com o professor durante a aula e já era o suficiente para poder conseguir tirar notas boas. Mas as outras matérias eu não conseguia estudar, tanto que eu peguei uma DP, que foi de matemática financeira, tipo. Até hoje eu não acredito que eu peguei DP de matemática financeira, porque eu era aluna nota 9 na escola de matemática. O que me ajudou muito na época da faculdade foi em uma das matérias que tinham videoaulas, além das aulas normais de sala de aula. Eu assistia tudo em 2x e parecia que eu me concentrava melhor. Total, cara. Eu gosto de assistir vídeo em 1.5, 1.75, ou a depender da velocidade que a pessoa tá falando, até em 2x, por esse mesmo motivo. Porque se a pessoa tá falando mais rápido, eu forço o meu cérebro a prestar mais atenção no que ela tá dizendo, então eu acabo conseguindo me concentrar melhor. A gente se ilude muito quando sai do ensino médio achando que tudo vai ser lindo na faculdade. Pois é. Novidade aí para quem ainda tá no ensino médio. Quando você entrar na faculdade, se esse for um desejo seu, não entre com a ilusão de que você vai gostar de absolutamente todas as matérias que você vai estudar, porque você se interessa pela formação ali que você entrou. Então, seja lá o que for que você está querendo fazer. Você está querendo fazer história, matemática, física, medicina, enfermagem, direito. Não é porque você acha que a profissão é legal que todas as matérias vão ser legais, tá? Vai ter aquela matéria que você não vai gostar, às vezes você até acha a matéria interessante, mas o professor é um saco, e aí você não consegue gostar tanto mais da matéria porque o professor é muito chato. Acontece, gente, a vida é assim.
infelizmente. E aí, eu deixei para poder fazer aqui na live, porque eu descobri que quando eu tô fazendo alguma coisa para alguém, ou quando tem alguém me observando fazer alguma coisa, ou quando eu tenho um prazo para poder entregar algo, eu consigo trabalhar melhor. Então, oi, Twitch, é por isso que eu tô aqui. Eu li em algum lugar que pessoas com TDAH podem ter um fluxo de pensamento muito acelerado e que por isso em alguns momentos a gente tem mais facilidade de entender coisas quando elas estão mais próximas da nossa velocidade. Faz todo sentido isso. Eu me lembro que quando eu escrevia questões subjetivas, né, ou redação, tanto na escola quanto na faculdade, eu muitas vezes tinha pontos descontados da minha nota, porque eu escrevia a metade de uma palavra junta com a segunda metade da próxima palavra. Então, sei lá, por exemplo, em vez de eu escrever tem mais facilidade, por exemplo, eu escrevia tem mais dade. Que para quem tá lendo no tempo não faz o menor sentido, mas quando eu lia, para mim estava escrito tem mais facilidade. Eu resolvi trazer para aqui, para a live, esse lance da gamificação, porque eu quero ver se eu consigo fazer isso enquanto tem uma cobrança externa, digamos assim. No sentido de tem alguém me observando, ou eu preciso entregar algo para alguém, ou enfim, há um estímulo externo e isso me ajuda a realizar melhor as minhas atividades. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Nossa, sim, isso do prazo me afeta muito, mas eu me sinto muito dependente disso e frustrado também. Parece que só funciona quando estou perto do deadline. Funciona na base da adrenalina, né? Exatamente.